Olá, meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite. É com grande alegria que estamos aqui mais uma vez, em nome do Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, para mais uma oportunidade de aprendizado, de conhecimento e, consequentemente, de evolução, através das nossas palestras virtuais. Impedidos que ainda estamos, infelizmente, de nos encontrarmos presencialmente, seguimos agradecendo a espiritualidade ao mundo maior pela oportunidade deste encontro virtual, pois sabemos que as vibrações são as mesmas e que Deus, na verdade, habita o coração de cada um. Então, se ainda não podemos estar de volta à nossa casa de oração, façamos dos nossos corações a casa de Deus. E nos unamos sempre em prece, em vibração, por nossas famílias, por nossos amigos, por nosso trabalho, pela humanidade como um todo. Esse é o convite que fazemos para vocês todas as semanas aqui neste encontro. Agradecemos antecipadamente a sua presença conosco mais uma vez, reforçamos aquele convite, para que você nos ajude a levar essa mensagem a muitas outras pessoas. De que maneira você pode fazer isso? Compartilhando. É caridade compartilhar conhecimento, ainda mais quando se trata dos ensinamentos de Jesus Cristo. Faça isso, hein? Então curta os nossos vídeos, compartilhe as nossas mensagens, divulgue o nosso site para que mais pessoas acessem, conheçam o trabalho da nossa casa, participem conosco desse movimento em prol da evolução da humanidade através dos conhecimentos da doutrina espírita e dos ensinamentos deixados por Jesus. Hoje, nesta palestra, teremos por tema Nossos Filhos. E quem vai trazer a palavra, o conhecimento para a gente hoje, é o nosso irmão Renner Ribeiro. Agradecemos a ele por ter aceitado o nosso convite e pedimos que a espiritualidade o intua, para que tenhamos uma noite abençoada e de grandes aprendizados. Lembrando sempre que todo o processo, desde esse início, desde o nosso boa noite, a espiritualidade já está trabalhando, já está aí do seu ladinho, te acompanhando, tratando da sua dor. Então, mantenha-se o tempo todo focado neste encontro, com os pensamentos elevados. Não se esqueça de deixar aí preparadinha a sua água para fluidificação nos instantes finais do nosso encontro virtual, tá bom? É muito importante que você creia, porque a espiritualidade segue trabalhando. As equipes espirituais não pararam. Nós só precisamos acreditar e fazer a nossa parte. E se você está aqui com a gente mais uma vez, é porque você está fazendo também a sua parte, tá bom? Então, neste momento, vamos nos preparar para mais esta palestra, fazendo uma prece inicial. Te convido, então, a fechar os seus olhos, acalmar o seu coração, esvaziar a sua mente de toda e qualquer preocupação, de toda e qualquer angústia. Não é fácil, eu sei. São muitos os problemas que nos afligem, mas este momento agora é para nos conectarmos com o Pai, com Deus nosso Pai, que nunca desampara nenhum de seus filhos. Eleve seus pensamentos a Ele então, e ao nosso irmão mais velho, nosso Mestre Jesus, nosso exemplo, modelo a ser seguido. Sinta-se abraçado pela espiritualidade amiga neste instante. Creia que você está amparado. Nós pedimos a proteção dos espíritos benfeitores, em especial das equipes do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, nosso patrono espiritual que dá nome à nossa casa, das equipes do mentor da nossa casa, nosso querido irmão Cornélio. Pedimos a permissão do mundo maior e a proteção para este encontro, agradecendo antecipadamente pela mensagem que receberemos daqui a pouco.
pois sabemos que esta é uma oportunidade ímpar, única, de aprendermos um pouco mais à luz do Evangelho. Cientes de que somos seres imperfeitos, pedimos perdão ao Pai pela nossa pequenez, por todas as vezes que nos sentimos fracos, que sentimos a nossa fé abalada. Perdão, Senhor. Este é o nosso lado humano que muitas vezes, diante das tribulações, fala mais alto. Fortalece a nossa fé, Senhor Jesus. Fortalece a nossa fé, Deus nosso Pai, para que possamos seguir a nossa caminhada, conscientes de que não estamos sozinhos. Ninguém disse que seria fácil, mas nós não estamos sozinhos. E quando temos esta certeza do amparo, da proteção, e quando temos a certeza de que somos nós mesmos responsáveis por aquilo que estamos colhendo, afinal, é resultado do plantio que fizemos lá atrás, nesta ou em outras encarnações. Não temos o direito de reclamar. Dai-nos, portanto, Senhor, sabedoria e discernimento, para que possamos fazer as escolhas certas, mudar as sementes desse plantio, preparando uma colheita ainda melhor. Seja aqui na Terra, neste planeta de provas e expiações, ou seja, na nossa verdadeira pátria, que é a espiritual. Que possamos então a cada encontro, como o de hoje, aprender um pouco mais, evoluir um pouco mais, melhorar um pouco mais, olhar mais ao nosso redor, agradecer mais, reclamar menos. E dessa forma, dia a dia, nos fortalecermos perante a Sua palavra, Senhor. Pedimos à espiritualidade que intua o nosso irmão palestrante na noite de hoje, Renner Ribeiro, e que também a espiritualidade nos auxilie a abrir os nossos ouvidos a cada palavra que será trazida. Agradecemos, Senhor, antecipadamente por mais este encontro, pela oportunidade de nos unirmos e vibrarmos em prol das nossas famílias, das nossas vidas e da humanidade como um todo. Abençoa, Senhor Jesus, a nossa casa espírita, o Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. Abençoa, Senhor, todos os trabalhadores da nossa casa, todos os frequentadores. Abençoa, Senhor, cada irmão que está conectado neste momento à nossa casa, através deste canal. Acalma o coração de cada um. Ampara cada irmão na sua dor, Senhor, fortalecendo a sua fé e auxiliando na sua trajetória, para que não se perca e não frustre o seu projeto nesta vida. Obrigada, Senhor, mais uma vez. Só temos muito mesmo que agradecer e pedir que o Senhor permaneça conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Mensagem da semana, do livro Ideal Espírita, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje sim, ontem passado, amanhã futuro, hoje agora, ontem promessa, amanhã probabilidade, hoje ação, ontem parecia, amanhã quem sabe, hoje sem dúvida. Ontem, anseio, amanhã mudança. Hoje, oportunidade, ontem, sementeira. Amanhã, colheita, hoje, seleção. Ontem, não mais,
amanhã talvez. Hoje sim, ontem foi e amanhã será. E hoje é. Ontem, experiência adquirida. Amanhã, lutas novas. Hoje, porém, é a nossa hora de fazer e de construir. Emmanuel. Boa noite, meus amigos. Uma alegria muito grande a gente poder estar aqui para falarmos com os nossos irmãos aí do Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, a convite da nossa amiga Lucimeire, né, e dos nossos queridos amigos. Eu acredito que foi uma das minhas últimas palestras presenciais esse ano, foi justamente no Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, e agora aqui de maneira virtual, como a maioria dos colegas estão usando, né, os meios aí da internet para a divulgação da doutrina. Então a gente se sente muito feliz e vamos lá, tentar aproveitar aí esses 30 minutos para trazermos aí a nossa mensagem. O nosso tema, ele se chama Nossos Filhos. Eu não sou da área de psicologia, nem da área de psiquiatria, nem nada, mas eu vou trazer a visão espírita, né? Trazer algumas falas de Emmanuel, o que Kardec traz ali no Evangelho e no Livro dos Espíritos, e também o meu depoimento, o meu testemunho como pai, né, de duas crianças, como marido, como esposo, e como filho também, né? Porque todos nós que estamos na Terra, qualquer um de nós, você pode pegar uma pessoa que está lá no sinal, um mendigo, que não tem mais ninguém no mundo, ele é filho. Não existe ninguém reencarnado que não seja filho, né? A pessoa pode não ser pai, pode não ser mãe, pode não ser tio, avô, mas filho todo mundo é, ponto. Como eu prometi, eu quero trazer aqui algumas leituras para a gente comentar sobre ela, porque o tempo não é tão grande, então eu prefiro fazer assim. No livro Luz no Lar, psicografia de Chico Xavier, nós temos aqui no capítulo 3 uma mensagem muito pesada. É uma mãe que fazia tudo pelo seu filho, uma mãe que confundiu o amor com dar tudo que ela podia, materialmente para esse filho. Ela brigava com todo mundo que queria corrigi-lo, os professores por darem notas baixas para ele, com o próprio marido, tanto que o marido desencarna, eles acabam com o dinheiro e esse filho vai parar na delinquência. É uma mensagem bem pesada. E ela inicia com uma frase que a gente só vai pegar essa partezinha para servir de reflexão, mas olha o que ela diz. Ela é uma mãe, então ela está falando das mães, tá? Mas isso serve para os pais em geral, ou para os cuidadores, de como a gente quiser enxergar. Levantam-se monumentos de progresso entre os homens e devemo-los, em grande parte, às mães abnegadas e justas. Mas erguem-se penitenciárias sombrias e devemo-las na mesma proporção às mães indiferentes e criminosas. Ela está falando no caso dela, que foi uma mãe indiferente e criminosa, porque ela viciou os sentimentos desse filho, né? Vou aproveitar o livro, e aqui também no capítulo 34, tem uma mensagem de Humberto Campos, que é bem bacana também, ela se chama Resposta do Além, é o pedido de uma mãe com orientações para a educação dos seus filhos. É uma mensagem longa, mas tem um pedacinho aqui que é muito bacana. A gente vai lendo aqui e a gente vai comentando. Recordo, isso é Humberto Campos falando da época que ele estava encarnado. Recordo-me envergonhado a veneração sincera com que via certas mães insensatas a se debulharem em pranto pela impossibilidade de adquirir uma grande boneca para a filhinha exigente. Então vamos lá. No livro Pensamento e Vida, no capítulo... Deixa eu pegar aqui, porque ele ficou aqui por baixo. Deixa eu ver. Tá aqui, perdão.
No livro Pensamento e Vida, no capítulo 13, o capítulo se chama Filhos. Os irmãos vão ter que desculpar essa questão da internet, porque a gente perde um pouco o foco, né? Pega um livro e tal, mas é para que a gente tenha aí o maior sucesso nas colocações, né? Então, vão desculpando aí o tato e o trato aqui com a internet, com o computador, né? Porque a gente está se adaptando a esses novos modelos, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui nossa reflexão para a gente não perder o início ali com o livro Luz do Lar. Agora vamos de Emmanuel aqui, no livro Pensamento e Vida, tá? Capítulo 13, a mensagem se chama Filhos. Eu vou ler só 2 pedacinhos, aí a gente vai começar a comentar. Nasce a criança trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca a individualidade antes do renascimento, no plano físico. Então, o que ele está dizendo aqui? Nós, espíritas, temos essa facilidade de entender a lei de reencarnação, a lei de causa e efeito, e entender um pouquinho quem podem ser, né, essas crianças que nos chegam nos nossos lares, como os nossos filhos, né, temporariamente como os nossos filhos, ou já há algum tempo como nossos filhos, né? No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai vosso pai e a vossa mãe, nós temos lá a questão da família espiritual, da família consanguínea, né? Que nem todo mundo que está aqui na família materialmente reencarnado faz parte da família espiritual. Basta ver aquelas pessoas que a gente tem maior e menor sintonia para a gente saber disso, né? Não existem 2 pessoas iguais dentro do planeta, né? Nem os gêmeos univitelíneos, que têm corpos iguais, mas eles não têm espíritos iguais, eles não têm gostos iguais. Às vezes eles se assemelham em muitas situações, porque provavelmente são espíritos que caminham juntos, né? Que têm sintonia, mas não quer dizer que eles são iguais. Mas vamos aqui. Então, Emmanuel está dizendo que a criança nasce e traz consigo tudo aquilo que ela já construiu, de bom ou de ruim. É a sua individualidade. Tudo aquilo que ela deixou no passado, ela recomeça trazendo, caminhando na mesma estrada. No entanto, receberá os reflexos dos pais e dos mestres. Olha a importância de quem educa na escola e de quem educa dentro de casa, com os exemplos e com as lições, que lhe imprimirão à nova chapa cerebral as imagens que, em muitas ocasiões, lhe influenciarão a existência inteira. Então, essas crianças renascem e Deus permite que elas cheguem até nós com corpos frágeis, com rostinhos bonitinhos, né? Para que a gente se compadeça, para que o nosso amor não vicie eles, muito pelo contrário, para que a gente coloque limites, para que a gente eduque, para que a gente ensine o caminho do bem, para que a gente aproxime os corações deles de Jesus. É para isso que eles nascem, por isso que eles nascem frágeis, pequenos, mas teimosos, porque eles trazem a bagagem do passado. Então, eles renascem e pouco a pouco vão entrando em contato com as suas existências passadas. É por isso a importância de, nos primeiros anos, a gente impregná-los, a gente entupir a cabeça deles de coisa boa, de bons exemplos, de amor, que não é viciação, né? É diferente. Não é fazer tudo que eles querem. Amar os nossos filhos não é a gente fazer os gostos deles, tudo que eles querem. Vira e mexe a gente pode, né, em alguns momentos, concordar com algumas coisas que eles pedem, desde que não sejam em forma de autoritarismo, desde que não seja em forma de birra, né? A criança chora para ganhar um brinquedo, você vai dar. A criança chora porque quer comer 10 picolé, você vai dar. Não. Durante essa fase, né, os espíritos nos dizem que é a fase onde a gente vai ter sucesso. Então, se a gente entrar na onda deles, deixarem que eles nos governem, aí a gente pode pôr o barco a perder, né? Porque depois que eles estiverem com mais idade, que estiverem na adolescência, na juventude, e a gente querer corrigir alguma coisa, pode ser muito tarde já. Então, é por isso que eles são pequenos, frágeis, porque aí a gente consegue controlar, e às vezes até constrangir com algum castigo, pegar pela mão, colocar para sentar, colocar no banco, levar embora em alguma situação, né?
Então, é isso que Emmanuel quer dizer aqui, né? E aí, no finalzinho aqui, tem uma passagem bacana também. Não podemos, pois, esquecer na terra que nossos filhos, embora carreando consigo a sedimentação das experiências passadas, em estágios anteriores na gleba fisiológica, quer dizer, que eles trazem depositados em si, sedimentados em si, né? São companheiros que nos retomam transitoriamente o convívio, quase sempre para se reajustarem conosco. Então a gente vai ver muito isso nas obras de André Luiz, né? A questão dos renascimentos, né? Pessoas que tiveram problemas, às vezes problemas graves de morte, de assassinato, e renascem como pais e filhos, né? Como filhos e pais, para poderem se reajustarem através do amor, né? Então isso é muito bacana. Tem um exemplo lá no livro No Mundo Maior, né? De uma mãe que está com um filho paralítico, surdo, e ele tem momentos de epilepsia, acho que ele tem a doença também, e André Luiz se aproxima, junto com Calderado, se eu não me engano, o benfeitor desse livro, porque cada livro é um, a gente confunde, né? E aí o que acontece? André Luiz olha para aquela criança com muita pena, a mãe clamando a Deus, perguntando por que aquela criança era daquela forma, né? Acho que ela tinha 8 anos. E aí Calderado vai dizer para André Luiz que aquela criança frágil, cheia de problemas físicos e mentais, ela foi, num passado, um tirano, um assassino, uma pessoa que usou do poder, da vaidade, do dinheiro, para poder fazer muito mal. E de todos aqueles espíritos, se eu não me engano, são 200 anos que isso havia passado, todos aqueles espíritos que tinham ali um vínculo de ódio, né, de vingança com ele, já haviam se libertado, e essa mãe que fazia parte desse passado também recebe esse filho, e 2 espíritos ainda restavam para serem convertidos ali pelo amor, né? Eu achei até pouco, né? Para quem fez tanta coisa ruim. E aí, Calderado vai dizer que aquela mãe vai receber aqueles 2 espíritos como filhos, né, como novos filhos, e como irmãos, eles vão nascer perfeitos, amando aquela criança com deficiência, com várias limitações, vai começar ali a reaproximação e o perdão. Então, olha como a justiça divina age, olha como as coisas vão acontecendo, né? Porque a gente olha, né, para as nossas famílias e pensa assim, mas como que pode, né, uma mãe gostar mais de um filho do que do outro? Ou nós, como pais, às vezes termos certas resistências a alguns dos nossos filhos, a gente, às vezes, tem um pouco mais de carinho por um do que por outro, e é normal se a gente entende a questão da reencarnação, dos compromissos, porque às vezes é um filho que já caminha há muito tempo com a gente, e o outro não é, talvez é alguém que está mais recente conosco. Isso não quer dizer que nós, como pais, devemos amar menos, né, um do que o outro. Claro que não, a gente deve sim dar os mesmos exemplos, né, a mesma percentagem de amor, de exemplo e de tudo mais, né. No Livro dos Espíritos, né, falando desse compromisso que os pais têm, porque é muito importante a gente pensar hoje, né, a gente vive aí um momento tão difícil, um problema de saúde universal com essa questão da pandemia, e os políticos brigando, e as pessoas brigando nas redes sociais, e os políticos não se entendem, um não fala com o outro, o governador não fala com o presidente, a Câmara dos Deputados não fala com a Câmara dos Senadores, e tudo isso gera um prejuízo muito grande para a nação, para as nações, né? Então, imaginam a gente criando crianças, né? Tentando, pelo menos, fazer a nossa parte como pais, tentando aproximá-los de Jesus, tentando que eles sejam pessoas, homens de bem, e aí, num futuro próximo, nós teremos melhores políticos, melhores cidadãos, né? Porque fica parecendo que político é alguém que veio de um outro planeta, né? Então, assim, não existem políticos desonestos, né? Existem homens e mulheres desonestos que ocupam cargos, seja ele na política, seja ele onde for, que eles serão desonestos porque são pessoas desonestas. Não é porque é político que ele é desonesto. No futuro, quando a gente criar essas crianças para que elas sejam melhores, para que eles sejam homens de bem, qualquer cargo que eles ocuparem, esses cargos serão bem representados. Quando tivermos bons homens, nós teremos bons políticos, né? E Kardec vai falar disso aqui, da missão dos pais,
na questão 582 do Livro dos Espíritos, ele vai perguntar assim para os espíritos: pode-se considerar a paternidade como uma missão? Missão no sentido, assim, de algo muito importante, né? Talvez o nosso trabalho não seja uma missão, o nosso trabalho material, a gente está numa família, não está executando nenhuma missão, mas sempre, sempre os pais têm uma missão com os filhos. E ele vai dizer aqui, os espíritos vão dizer, sem dúvida é uma missão. Ponto. Curto e grosso. Você quer ouvir mais o quê? Não. Os espíritos, como eles tinham um tempo curto, até pela saúde de Kardec, a gente fica tentando tirar coisas de onde não tem. Essa frase diz tudo, sem dúvida. É uma missão. Poderia acabar por aqui, porque para bom entendedor, meia palavra basta. Mas ele continua. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que envolve mais do que o homem pensa a sua responsabilidade quanto ao futuro. Então, olha só, envolve muito mais do que a gente pensa. E às vezes passa uma fase de criança, de adolescente, a gente não vê. A gente perde. A gente não acompanhou. A gente não cuidou. A gente não educou. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes, os pais, o dirijam pelo caminho do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização física frágil e delicada que a torna acessível a todas as impressões. Foi isso que eu falei no início da palestra. Por isso que a criança vem pequenininha, bonitinha, chorando, gugu dadá, né? Porque aí a gente, com aquela empatia, com aquele carinho, com aquela... a gente fica até embriagado, né? Com aquela simplicidade, né? Mas ali existe um espírito talvez mais velho do que nós, que precisa de muita vigilância, de muito cuidado, de muita observação por parte dos pais. Mas há quem se ocupe, aí ele vai dizer, né, daqueles que não cuidam, que não fazem a sua tarefa. Mas há quem se ocupe mais em endireitar as árvores do seu jardim e fazer que deem bons e abundantes frutos, do que em endireitar o caráter de seu filho. Ele está fazendo uma metáfora, né? Porque existem pais que se preocupam muito mais com a academia, com o salão de beleza, com as viagens, com as reuniões de amigos, com as lives e com as bebedeiras, do que com seus próprios filhos. Deixam que os seus filhos sejam criados por babás, quando não por celulares, pelos youtubers de hoje em dia, que só falam besteiras e coisas fúteis, e por aí vai. Se este vier a sucumbir por culpa dos pais, sofrerão os genitores as consequências dessa queda. Se você que desprezou a educação dos seus filhos e a criação deles, e seu filho depois não presta, se seu filho depois é um homem de 40, 50 anos que está dentro de casa, que não tem um emprego, que não arrumou um casamento, que não arrumou uma profissão, que não sabe nem atravessar a rua para pagar uma conta na loteria, então aí sim, você já nessa encarnação vai sofrer bastante com isso. Recaindo sobre eles, os pais, os sofrimentos do filho na vida futura por não terem feito tudo quanto deles dependia para que o filho avançasse na estrada do bem. Então, nós, pais, temos aí uma obrigação, né, enorme, né, de dar primeiramente o exemplo, né, porque a gente não pode querer que eles façam algo diferente do que a gente faz. Então, mais do que a educação e os limites, a gente precisa muito também dar o exemplo. Eu conto uma história nas minhas palestras, né, do picolé lá na escola dos meus filhos. A maioria dos pais e eu compro o picolé na sexta-feira, quando acaba a aula. O picolézeiro está lá quase todo dia, e ele está certo, eu tenho que vender mesmo, coitado. Só que eu vejo muitos pais e muitas crianças que compram picolé todos os dias. E o que quer dizer você comprar um dia só? O que quer dizer você, toda vez que você for no shopping, seu filho pedir um brinquedo para você, não vou te dar um brinquedo, não é seu aniversário, não é Natal, e nem nessas datas são obrigatórias a gente dar presente, né? Então, assim, o que quer dizer quando você fala, não vou comprar um brinquedo, nós viemos no shopping para passear, para tomar um lanche. O que quer dizer quando você fala, não vou comprar um picolé dia de hoje, vou comprar na sexta-feira. E é interessante que eles, no começo, pedem, alguns mais, outros menos, e depois eles esquecem. Eles gostam de ordem, eles gostam de saber que estão sendo cuidados, que estão sendo amados por nós. Amar é a gente colocar limites. Então, quando você compra o picolé na sexta-feira, você está dizendo para ele, nem tudo que você quiser na vida você vai ter. Independente, às vezes, até do dinheiro.
Não é porque seu pai pode comprar talvez um picolé todos os dias que ele vai te dar. Não é porque você quer um picolé todos os dias que eu vou te dar. E aí a gente compra o picolé na sexta-feira, porque aí a gente está fazendo o quê? Educando. E é interessante porque ele espera o picolé. Ele cria a expectativa da sexta-feira para poder comer, chupar aquele picolé. Eu lembro da minha menina, a Laura, né, que ela menorzinha, ela começando a falar, ela já falava, papai, hoje é dia do picolé, do picolé. Então, para você ver como eles aprendem o que eles querem, o que eles gostam. Então, por isso a importância. Eu lembro de uma história de Chico Xavier, de uma mãe, que ela tinha condições de comprar um refrigerante por domingo, se eu não me engano. Era uma pessoa muito simples, mas de uma moral muito elevada. E aí a gente vê o que os espíritos falam. O que os espíritos falam da questão do lado intelectual e do lado moral, que nem sempre, na maioria das vezes, não se desenvolvem ao mesmo tempo. E aí, certo domingo, essa mãe, observando que o filho mais velho sempre pegava o copo maior de refrigerante e enchia o copo maior e sobrava pouco para as outras crianças. E aí ela falou assim, no próximo domingo eu vou educar ele. Não contou nada para ninguém. Você vê a sabedoria, uma mãe, né, que mesmo não sendo rica materialmente, ela era muito rica do lado moral. E aí ela pensou, no próximo final de semana eu vou educá-lo. Ela esperou, ele abriu o refrigerante no outro final de semana. E quando ele colocou, serviu o copo maior, quando ele foi pegar o copo, ela falou, espere, hoje você só vai servir. Quem vai escolher são seus irmãos. E aí os irmãos, com certeza, com vontade de esganar aquele mais velho que sempre comia e bebia a maioria do que tinha, pegaram um copo maior. No outro domingo, com certeza, quando ela pediu para que ele servisse o refrigerante, com certeza ele deve ter pegado copos iguais para todo mundo. Então, as lições, os exemplos para os filhos são muito importantes. São muito importantes. São lições no dia a dia, recolher o lixo, arrumar a cama, tirar a roupa do chão, desligar a luz do quarto, tirar o prato da mesa e colocar na pia, fechar a porta da geladeira, tirar o tênis. Quais são as lições que a gente pode dar para as crianças, senão essas? Criança não dirige, não bebe, não fuma. Então, esses são os vícios de comportamentos que a gente tem que combater. Ah, mas eu tenho empregada na minha casa, eu não preciso que meus filhos lavem louça. Como assim não precisa? Seus filhos, quando eles lavam a louça, eles estão fazendo algo para eles, para o desenvolvimento moral deles. Eles não estão fazendo um favor para ninguém. Quando seu filho leva o lixo lá fora, eles não estão fazendo um favor para a empregada. Quando você lava a louça no domingo, quando você dá uma pré-organização na casa no domingo para que na segunda-feira a sua empregada chegue e encontre a casa razoavelmente organizada, você está fazendo isso por você, pela sua família que vive nessa casa, não pela empregada. Muito pelo contrário. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que é o capítulo Bem-aventurados os aflitos, Kardec vai falar desse ponto. Porque quando um filho não dá certo, quando um filho vai preso, quando um filho se entrega às drogas, ao alcoolismo, aos crimes, é um sofrimento muito grande para a família. Então, assim, nesse capítulo que Kardec fala dos sofrimentos, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que não é esse tipo de sofrimento buscado, né? Não, na atual encarnação, né? Não é disso que Kardec está falando. Bem-aventurados são aqueles felizes com os sofrimentos já causados na vida passada ou nessa vida, mas já recolhendo esses sofrimentos. Porque quando a pessoa não enxerga o sofrimento, quando ela vê isso como injustiça ou como uma perseguição, muito pouco vai resolver a lição. Mas Kardec não poderia deixar de colocar no capítulo 5 algo que falasse dos filhos, porque é um grande sofrimento. Uma família que tem lá um filho que não deu certo profissionalmente, que não deu certo na vida, que até hoje depende do salário dos pais ou da aposentadoria, realmente deve ser algo muito triste para os pais. E ele então vai dizer, quantos pais são infelizes? Isso aqui está no item 4, causas atuais das aflições.
Porque nós também temos as causas anteriores, que são aquelas, né? Igual esse filho que nasce no lar lá com problemas de deficiência física e mental, que eu citei lá no livro Mundo Maior, né? Isso é uma causa que está no passado, Kardec chama de causas anteriores das aflições, quando a causa está no passado. Algum crime contra a lei divina que está no passado. Esse aqui são do presente. E aí ele vai dizer assim: quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram as más tendências desde o princípio? Note que Kardec não está perguntando se os nossos filhos possuem más tendências. Ele está afirmando: nós e nossos filhos nascemos com más tendências porque somos habitantes de um mundo de provas e expiações, onde predomina o mal. E aí ele diz: por que os pais não lhes combateram as más tendências? 2 motivos: fraqueza ou indiferença. Fraqueza é quando a mãe ou o pai, ele é tão bonitinho, é o meu rei, é a minha rainha, eu acho tão bonitinho ele fazer coisa errada, eu vou comprar tudo que ele quer, tudo que eu não tive eu vou dá-lo. Isso é a fraqueza. E a indiferença é aquele pai, aquela mãe que não sabe nem se o filho tomou banho, que não sabe se o filho escovou os dentes, dorme a hora que quer, fica no videogame o tempo que quer, faz tarefa se quiser, toma banho se quiser, a mãe e o pai só ficam no celular ou só tem tempo para os seus trabalhos profissionais e não estão nem aí com os filhos. Essa é a indiferença que Kardec fala. E a fraqueza, como eu disse, são aquela mãe que não dá conta de colocar o filho para tomar banho, nem para dormir, nem para fazer nada, porque ela fica com pena, ela ama demais, e aí ela acha que o filho tem que escolher tudo com 3, 4 anos de idade, que ele deve ser o rei da casa. E aí ela cria um tirano que vai lhe trazer muita dor de cabeça. Então, aqui já caminhando para o encerramento, né? Porque o nosso prazo aqui já passou dos 25 minutos, e é um prazo curto para falar de um tema tão abrangente, a gente vai buscar aqui em Emmanuel, no livro O Consolador. Emmanuel tem duas perguntas aqui muito bacanas. Na 109, ele vai dizer assim: o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? Né? Kardec não falou que é na infância que eles estão mais suscetíveis às nossas a impressões, aos nossos exemplos, à educação que a gente vai dar para eles? E aí os espíritos dizem: o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Passada a época infantil, credora de toda vigilância, aí você passou a época infantil, você não fez nada. Por exemplo, credora de toda vigilância e carinho por parte das energias paternais, e a gente não quer dizer que a gente não tem que dar carinho para os nossos filhos, que a gente não vai dizer que ama. Claro que não tem nada, não é nada disso. É diferente a gente deixar eles fazerem o que eles querem, da gente dar carinho. Os processos de educação moral passou a fase infantil, que formam o caráter, tornam-se mais difíceis com a integração do espírito em seu mundo orgânico material. Que o espírito vai, de acordo com que ele vai crescendo, 7, 8, 9, 10, ele vai se reencontrando com o seu passado, com o seu eu, com a sua individualidade. E atingida a maioridade, tanto espiritual como material, se a educação não se houver feito no lar, se não teve evangelização, se não se apresentou Jesus, se não teve bons exemplos, então, olha o que ele fala. Só o processo violento das provas rudes no mundo, a polícia, o promotor, a perda do emprego, o abandono dos amigos, o abandono da namorada, da esposa, só as provas rudes no mundo, acidentes, hospitais, pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas. E aí vamos para 110. Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Eu adoro essa pergunta. A gente vai pensar que é em Boston, lá em Harvard, né? Ou então na África do Sul, ou no Japão, né? Em Tóquio. Ou será que é na Inglaterra? Não. Sabe onde é a melhor escola para a preparação das almas reencarnadas na Terra? Na minha e na sua casa. A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve, nem sempre vai receber, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino, Harvard, Tóquio, Inglaterra, propriamente do mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode
educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode construir o homem. Então, meus irmãos, a gente vai buscando aqui o encerramento, né? Eu espero que eu tenha trazido aí alguma reflexão que sirva de exemplo, né? Que sirva aí de apoio, né? Para a criação dos nossos filhos. Não é uma tarefa fácil, a depender do nosso compromisso, né? Se for um compromisso como diz Segismundo lá com Adelino e Raquel do livro Missionários da Luz, com certeza é um compromisso muito pesado. Então, assim, cada filho é diferente, cada casa é diferente, cada estrutura de lar é diferente, mas nós, pais, não podemos abdicar da nossa autoridade, que não é autoritarismo, dos nossos exemplos, dos limites dentro de nossa casa. Lembremos lá da passagem de Mateus, no capítulo 5, versículo 37, onde Jesus disse, seja o vosso dizer sim, sim e não, não. Porque se você fala para seu filho, porque tudo que foge disso vem do maligno, é que Jesus está dizendo a importância da gente colocar os limites, e quando dizer sim é sim, e quando dizer não é não. Porque se eles vêm, nos convencem, pai, deixa eu sair no carro, é só hoje, mas meu filho, você bebeu e dirigiu, e a polícia tomou o carro. Não, mas dessa vez eu não vou beber. E aí você dá o carro na outra semana de novo, ele vai, bate o carro, ou ele morre, ou algum amigo morre, como já aconteceu em várias casas que a gente tem conhecimento, né? Então, seja o nosso dizer sim, sim e não, não. E até mesmo os pais, né? Quando o pai diz sim, a mãe não deve se intrometer, e quando a mãe diz não, o pai também não deve se intrometer, a não ser que seja algo assim muito grave ou muito diferente, né? Para que os pais então conversem, para que não troquem, né? Não tenham opiniões diferentes na frente dos filhos, porque senão os filhos vão usar disso para fazer o que querem, né? Então eu vou encerrar aqui com duas mensagens bem bacanas. A primeira é de Cassimiro Cunha, que diz assim, resguarda os teus pequeninos onde estejas e onde vais. Olha a importância até de onde você leva seus filhos. Resguarda os teus pequeninos onde estejas e onde vais. A criança do futuro é a foto viva dos pais. E terminando com Madre Teresa de Calcutá, um texto que é atribuído a Madre Teresa de Calcutá, nós encerramos assim. Os filhos são como águias. Ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão os teus sonhos. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Mas em cada voo, em cada sonho e em cada vida, permanecerá para sempre a marca dos ensinamentos recebidos. Então, meus irmãos, eu desejo do fundo dos meus corações que tanto eu quanto vocês tenhamos os melhores ensinamentos para os nossos filhos, sempre, sempre baseados na mensagem de Jesus, no Evangelho de Jesus. Fiquem todos em paz e eu desejo a todos uma ótima criação para os seus filhos. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Nós estamos muito felizes com a sua participação aqui no nosso canal. E agora chegou o momento do passe magnético, das vibrações e da fluidificação da água. Então, antes da oração, se você quiser, meu irmão, pode pegar uma jarra de água e colocar para que a espiritualidade maior possa fluidificar. Então vamos acalmando os nossos corações, esquecendo os problemas, as dificuldades e elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Vamos fechando os nossos olhos, buscando relembrar a imagem de Jesus com seu olhar amoroso, seus braços abertos, pronto a nos receber em seu coração. Vamos entrar em contato com a nossa espiritualidade maior, os nossos amigos, mentores, anjos da guarda. E vamos iniciar agradecendo a Jesus pela dádiva de estarmos aqui reunidos em seu nome.
Jesus amado, o Senhor nos deixou o recado de que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, que ali o Senhor estaria. E nós então te agradecemos neste momento, porque temos a certeza da presença viva do Senhor entre nós. Obrigado por mais um dia, por mais uma palestra com belos ensinamentos, pelo dom da vida. E nós te rogamos, Senhor, por todas as pessoas que estão conosco neste momento tão especial, que embora seja virtual, nos traz a certeza de que estamos todos unidos pelo mesmo ideal. Que o Senhor, Mestre querido, possa socorrer a todos os nossos irmãos que estão em sofrimento neste momento. Sejam sofrimentos físicos ou sofrimentos espirituais. Que o Senhor abrace com muito amor aqueles que estão tomados do medo, do desespero, da desesperança, os que estão com depressão. Porque muitas vezes os embates, as dificuldades vão machucando os nossos corações e nos entregamos à tristeza. Anima, Senhor, o nosso coração. Ilumina, Mestre querido, os nossos caminhos, as nossas decisões, as nossas ações. Que em tudo que fizermos, possamos estar sempre de acordo com a Tua lei e os Teus ensinamentos. Ilumina os nossos passos, Senhor Jesus, para que possamos acertar sempre. Nós te rogamos por todas as famílias, pelos lares, por aqueles que estão com dificuldades no sustento, devido aos problemas que estamos tendo com a pandemia, o isolamento. Que o Senhor visite os lares, levando a paz, o amor, a harmonia. Mestre querido, visita os hospitais, onde tantas pessoas lutam pela vida. Leva a esperança, Senhor Jesus, a cada um. Consola, Mestre querido, aquelas famílias que perderam seus entes queridos, para que tenham a certeza de que foram recebidos com um abraço na sua chegada à espiritualidade. Não se esqueça, Senhor Jesus, do nosso planeta escola. Apacenta os dons da natureza. Ilumina o nosso planeta, todos os países, especialmente aqueles que estão passando agora pela fase mais difícil da pandemia. Mestre amado, visita os asilos, os orfanatos, as prisões, aonde as pessoas estão sofrendo muito neste momento. Leva a cada um a fortaleza necessária para ultrapassarem as dificuldades da vida.
Ilumina, Senhor, a nossa casa de oração, sob a coordenação do nosso querido irmão Cornélio, sob a orientação do nosso patrono, Dr. Bezerra de Menezes. Que as suas falanges possam socorrer a todos os irmãos neste momento. Ilumina os nossos trabalhadores, os frequentadores, a todos aqueles que estão acompanhando os nossos trabalhos virtualmente. Que a tua luz imensa e poderosa possa chegar até todos esses irmãos nesse momento, levando os fluidos necessários ao refazimento físico e espiritual, nesse passe à distância. Que todos possam sentir a sua presença em suas vidas, em seus corações, na certeza de que tudo passa, as dificuldades, os problemas, tudo passa quando temos a certeza do teu amor. Mestre querido, nós te rogamos ainda a fluidificação da água, para que todos nós, ao sorvê-la, possamos sentir o renascer da vida. Queremos, Senhor Jesus, te agradecer por esses momentos, pelo passe à distância, pela fluidificação da água, e te rogar, sê conosco, Mestre amado, hoje e sempre, que assim seja. Obrigada, irmãos, pela participação nessa noite. Agradecemos a você que está nos acompanhando virtualmente nesses momentos tão difíceis pelos quais estamos passando, de isolamento, de distanciamento físico. Se você gostou, dê um like, inscreva-se no nosso canal e continue acompanhando o nosso trabalho. Que todos tenham uma boa noite e fiquem com Deus.